clamamos, enche esse lugar. Uma vez nos reunimos com fome e sede e viemos beber da fonte. Nós clamamos, enche esse lugar, enche esse lugar, enche esse lugar, enche esse lugar, Senhor, com a tua graça, Deus, enche esse lugar. Amém. Amém. Rapaz, vocês que estão ao vivo com a gente, vocês viram que tivemos um probleminha aí, né? Caiu, mas voltamos. Então, pode chamar o pessoal de volta para o nosso culto ao vivo, porque estamos aqui. A internet deu uma rasteira, às vezes acontece, né? Deu uma rasteira na gente aqui, mas voltamos. Foi bem rapidinho. Vamos tentar ir até o final. Mateus capítulo 6. Do 9 em diante. Esse é um texto que eu acho que, vez por outra, nós precisamos voltar a ele, tornar a ele. Vez por outra a gente precisa mais uma vez refletir a respeito daquilo que Deus tem falado, a respeito desse texto, através desse texto aos nossos corações. Então esse é um daqueles textos onde nós precisamos pregar e continuar pregando. Deus sempre tem algo novo, Deus sempre tem algo a nos falar através desse texto, mas Ele traz algumas verdades que são tão profundas que a gente tem que estar sempre retornando para que essas verdades estejam vivas, tenham cores nítidas, tenham cores muito vivais em nossa vida espiritual, muito marcantes em nossas vidas espirituais. E eu quero voltar a ele, nesse texto que fala de oração. Deixa eu contar uma história rapidinho. Eu conheci, acho que a primeira vez que esse texto foi marcante para mim foi quando ele aparece em Lucas. Na igreja que meu pai era pastor, quando eu era criança, eu lembro que nos cultos de oração a gente se dividia em grupos, né? Faziam-se grupos, entravam em salas. Na igreja tinha um espaço que tinha várias salas, onde tinha a escola bíblica dominical, né? Aí os grupos se dividiam em pequenas salas, em grupos menores, para que a gente estivesse orando. E vez por outra, as crianças iam para uma salinha. E às vezes as crianças, né, a gente tentava fazer isso do nosso jeito, e a gente corria para lá, pegava a Bíblia e ia tentar fazer o nosso culto do nosso jeito. E
desde cedo, né, sei lá, queria estar ali, queria partilhar a palavra, eu ia lá para falar, e as pessoas falavam, vai lá Juninho, vai lá, e aí eu pegava para falar, e sempre tinha um adulto que ficava sentado só para, né, monitorar. Criança sozinha é meio complicado, né? Então tinha um adulto ali, e eu lembro que tinha, nesse dia, eu peguei esse texto para ler, e li, e falei umas coisas de criança a respeito das impressões que Deus trouxe ao meu coração. Eu lembro que esse adulto, Oswaldo, o nome dele, ele interrompeu o nosso culto de criança, falou assim, não, nada disso que esse texto fala não, e não, falou tudo errado, não é isso aí não. Aí eu falei, caramba, fiquei muito mal. E é a primeira lembrança que eu tenho de imersão nesse texto. Não é uma lembrança muito boa, né? Mas vamos lá. Esse é um texto muito rico. Do 9 ao 15, são poucos versos, eu vou estar lendo. Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Como eu disse, esse é um texto que nós precisamos voltar a ele. Essa oração, em algumas versões da Bíblia, esse texto está como a oração dominical. Eu estou lendo aqui na NVI e só tem o título que a Sociedade Bíblica dá para esse texto, é a oração. E eu queria que você sentisse exatamente o que eu estou falando para você, que você assumisse essa responsabilidade diante desse texto, diante da vida cristã que você leva. Volte a esse texto, continue a voltar a esse texto. Como eu disse, ele traz verdades que são extremamente profundas à vida cristã. E nós precisamos aprender a não abrir nada que Deus nos chama a viver a respeito da vida cristã. Nós não podemos ser maleáveis a respeito da grandeza do chamado de Deus para com nossas vidas. Nós precisamos imergir nesse texto. Nós precisamos aprender a reconhecer as grandezas desse texto e aprender a colocá-las em prática. Esse texto fala muito a respeito do reino de Deus. Fala muito a respeito do reino de Deus que se manifesta na terra. Fala muito a respeito do reino de Deus que precisa se estabelecer na terra. E eu quero te dizer logo no início dessa mensagem que esse reino começa a se estabelecer através da minha vida, através da sua vida. Através de nós esse reino se estabelece. Através de nós esse reino se apresenta. Através de nós esse reino constrói trincheiras para que a igreja esteja fortalecida, guardada, salvaguardada das guerras, das intempéries que a gente atravessa como igreja. A riqueza desse texto, a riqueza que esse texto apresenta para nós, a riqueza dessa oração que Jesus diz que é a oração que a gente precisa fazer, repetir, ou seja, a oração que a gente precisa ter na ponta da língua, a oração que precisa ser uma realidade para nossas vidas, para as nossas vidas cristãs. A oração que é a evocação diária do reino sobre nós,
dos princípios do reino sobre nossas vidas. A riqueza dessa oração, ela apresenta uma ponte entre o céu e a terra. Eu acho que essa é uma das grandezas desse texto. Jesus falando a respeito daquilo que a gente precisava absorver a respeito do reino e colocar em prática. Jesus falando a respeito da grandeza do céu, do reino celestial se apresentando aqui em nossa realidade material, física, em nossa realidade humana, a essa terra. A divindade de Deus, a graça, a bondade de Deus, a justiça divina se apresentando aos homens, se apresentando à terra. Quem gosta de filme já deve ter visto, quem gosta de filme de ação, né? Já deve ter visto Thor. E no reino de Asgard tem uma ponte do reino de Asgard até os outros mundos, chama Bifrost. É claro que é uma história, mas é um pouco disso que eu queria falar para vocês. Uma ponte espiritual entre o mundo espiritual e o nosso mundo material. E Deus intervém para que, através dessa ponte, os homens sejam impactados pela grandeza do reino de Deus. Eu queria que você pensasse e refletisse nisso profundamente. Eu queria olhar algumas coisas, como eu disse, é um texto que a gente precisa aprender a voltar, a retornar a ele. Então eu vou olhar alguns pequenos trechos desse texto para que a gente medite juntos. Olha o verso 10. Veja o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Venha o teu reino. Essa oração já começa de forma poderosa, já começa de forma ousada, já começa com uma postura que deve tomar os nossos corações. Homens de Deus clamando: Pai, venha o teu reino sobre nós. Homens inclinados, com os corações convertidos ao Senhor, clamando: Deus, que venha o teu reino até nós, até a nossa realidade. O clamor para que o reino de Deus venha sobre nós. E eu queria que você refletisse a respeito disso. Será que você realmente quer que o reino de Deus venha sobre a sua vida? Será que você realmente quer que a grandeza de Deus se apresente a você? Ou você prefere andar escondido, encontrando atalhos para só ter acesso às coisas de Deus que lhe agradam? Será que você realmente quer a grandeza do reino, que esse Deus se assente sobre o trono da sua vida e reine sobre tudo? Porque Deus só reina assim. Ele decide só reinar e agir em nossas vidas assim, quando nós entregamos tudo a Ele. Deus não aceita reinar sobre um reino dividido, sobre um coração dividido. Se você entregar o coração de forma completa a Ele, aí o reino de Deus se apresenta. Mas será que você quer isso? A justiça de Deus sobre a sua vida? A grandeza do seu amor sobre a sua vida? Mas a sua mão pesada sobre a sua vida? Eu meditando sobre esse texto, sabe? Deus falou isso ao meu coração. Precisamos, como homens de Deus, clamar para que o reino venha. Mas precisamos fazer isso de forma consciente. Precisamos fazer isso de forma apaixonada. O chamado divino, para que Ele venha à nossa realidade, e não de forma controladora, porque Deus quer que você tome as atitudes segundo a vontade dEle. Deus quer que você tome as suas atitudes, faça as suas escolhas segundo a vontade do seu reino.
Ele não quer robô. Ele não quer um robô, ele não quer programar a sua vida e te soltar para que você simplesmente siga aos comandos pré-determinados por ele. Ele quer que você decida seguir, agir e fazer com que o seu reino venha e estar debaixo da sua vontade. Mas eu preciso clamar para que o reino venha sobre a nossa realidade, para que ele faça sentido para nós. Aqui na Vinha de Magia a gente fala muito a respeito do reino de Deus, porque essa é a teologia que nós abraçamos, a teologia do reino de Deus. Se você quiser conhecer um pouco mais, leia um pouco a respeito de um teólogo, um dos grandes teólogos chamado George Eldon Ladd, teologia do Novo Testamento. Ele tem uma teologia sistemática. Vai procurar esses livros e entenda um pouco mais a respeito da teologia do reino. Nós abraçamos e aí nós discutimos, nós conversamos, nós falamos a respeito da teologia do reino, e a gente ainda buscando e mergulhando, a gente tem que responder as dúvidas, e são muitos questionamentos, porque na realidade nós somos humanos e a nossa humanidade nos afasta da grandeza do reino, e por isso alguns conceitos do reino de Deus são tão avessos para nós, são tão surpreendentes. A gente não consegue entender a graça, a gente não consegue entender de forma definitiva o quão poderoso e bondoso ao mesmo tempo é esse Deus a quem a gente serve. E esse rei, ele exerce a sua realeza sobre nós assim. E por isso a gente às vezes se sente meio que em dúvida a respeito da grandeza e da realidade desse reino. Mas eu preciso clamar para que o reino venha e para que ele faça sentido em nossas vidas. Acredita no que eu vou te dizer. À medida que você clama para que o reino venha, à medida que você se rende à vontade de Deus e ao seu reino, ao reinado do Senhor. E eu quero só que você entenda mais uma coisa: Deus continua a ser rei, independente de se você aceitar ou não. A sua realeza está estabelecida através dos séculos, através das gerações, desde o antes e até o depois. Como ele mesmo diz, ele é o alfa e o ômega, mas muito além dos limites que nós conhecemos, na eternidade absoluta, ele é rei. Mas, voltando ao texto, eu queria que você entendesse isso. Quando você se rende ao reinado do Senhor, a compreensão do reino vai se apresentando para você. Deus tem interesse em se revelar a cada um de nós. E aí eu te digo que Ele vai revelando a sua vontade. Ele vai revelando os princípios do reino. Ele vai, como nesse texto, ele fala de perdão. E eu vou falar disso já já. São grandezas que o homem tem dificuldade de entender por conta da sua humanidade, da sua do que é carnal em nós. A gente tem dificuldade de entender e compreender o perdão absoluto do Senhor, desse reino tão poderoso e maravilhoso. Então, clame para que o reino venha. Mas eu vou te falar, clame para que ele se estabeleça na sua vida, para que você compreenda. E o reino de Deus é compreendido pelos grandes e pelos pequenos, porque ele se apresenta a cada um de nós, homens que buscam a sua presença, a sua vontade. Eu queria que você entendesse, porque a gente vai falando a respeito do reino, a gente vai pregando a respeito do reino. Esse é um tema, como eu disse, recorrente para nós, e é um tema apaixonante para nós, falar a respeito do reino de Deus. Aprender a olhar para esse rei humilde que cantamos, a esse rei que se assenta com os menores,
a esse rei que divide o pão com quem não tem, a esse rei que tem princípios que são tão elevados que os homens têm dificuldade de compreender, até de aceitar. Estávamos falando há pouco tempo, isso já aconteceu em diversas vezes em nosso ministério, já são mais de 18 anos de pastorado, e vez por outra a gente se depara com um ou outro irmão que tem dificuldade de entender a graça de Deus, o perdão de Deus, que clama para que o castigo venha sobre a sua vida, enquanto Deus, por mais que corrija, oferece a graça. Há pouco tempo atrás estávamos falando a respeito disso com irmãos, e como é difícil compreender a graça do Senhor para alguns que vivem a sua humanidade, e Deus está falando para que a gente viva a nossa humanidade segundo a vontade do reino celeste. A ponte estabelecida no céu tocou a terra, tocou nossas vidas e mudou os nossos princípios, os nossos valores, ou não. Como eu disse, será que você realmente quer esse reino sobre a sua vida? Será que você quer o reino de Deus estabelecido sobre a sua vida? Pensa nisso, para que ao falarmos a respeito do reino não seja apenas uma abstração intelectual, sabe? Falar daquilo que a gente entende, falar das nossas compreensões teológicas, falar a respeito daquilo que a gente, no profundo estudo teológico, acadêmico, a gente consegue trazer, mas são apenas abstrações, são apenas conceitos. E Deus quer que a gente vá muito além de conceitos e abstrações do pensamento, do intelecto, do cognitivo. Deus quer que a gente experimente o seu reino. Não é algo meramente espiritual, e eu quero que você entenda isso com aspas, sabe? Porque aquilo que é espiritual já é grandioso, mas meramente espiritual, porque às vezes a gente espiritualiza coisas em nossa vida que na realidade estão sendo entregues a nós para que a gente estabeleça e viva dessa forma, e a gente espiritualiza para que a gente não precise tomar decisões objetivas de sim, sim, não, não, para dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, de forma muito prática, sabe? A gente espiritualiza quando é conveniente, ou a gente joga para o mundo das ideias, né? Tô cansado de ouvir, não, aqui são só conversas teológicas, não tem nada de... A gente discorda e continua na paz. Como assim? O chamado do reino é para que a gente viva em unidade, com o mesmo coração, com o mesmo pensamento, com o mesmo objetivo. Eu queria que você parasse para pensar exatamente assim, que o reino de Deus viesse à tua vida de forma concreta e absoluta. A existência do mundo celeste se tornasse real na tua vida, na minha vida. Como pastor? Clama para que o reino venha. Clame para que o reino venha. Clame para que você entenda a grandeza do reino. Viva sob as leis do reino celeste. Nós vivemos cada um, né, em seu país. A gente está falando na internet, né? A gente não tem ideia de onde a gente pode chegar. Então cada país tem suas leis, suas regras. Mas quem é de Deus obedece essas leis até o ponto de que elas não nos impeçam de viver as leis do Senhor. Porque as leis que o povo de Deus vive, elas são sobre-excelentes. Eu estou muito mais inclinado a ouvir Deus do que a ouvir as leis dos homens.
Por mais que aqui eu precise obedecê-las, cumprir as regras, dar a César o que é de César. Mas se César me impede de adorar, eu desobedeço. Se César me impede de ser cristão como Deus me chama a ser cristão, eu preciso desobedecer. Eu preciso obedecer ao Deus a quem eu sirvo, porque Ele é o Rei, que está acima de todo rei, acima de todos os homens. Então a lei maior é a lei do Senhor. Uma das matérias mais difíceis que a gente, pelo menos para mim, no seminário, é a ética cristã. E como era difícil alinhar os conceitos de viver a ética dessa terra e a ética do Senhor. Mas eu preciso aprender de forma muito consciente e obediente ao Senhor, a sentir a sua lei. O texto segue e diz: a tua vontade seja feita aqui na terra como é feita no céu. É disso que eu estou falando. Que a tua vontade seja feita aqui na terra como é feita no céu. Como pode? Como pode homens que se chamam homens de Deus, servos que se chamam servos do Senhor, nós que se chamamos crentes em Deus, servos do Senhor, não entendemos que algo muito maior, somos chamados a uma realidade muito maior a ser estabelecida. Eu, quando leio o Novo Testamento, e sobretudo ali o livro de Atos, os Evangelhos, algumas epístolas pastorais, e eu consigo enxergar um pouco daquela comunidade que ouviu Jesus, daquela comunidade que aprendeu a obedecer Jesus e os discípulos, depois os apóstolos, a grandeza com que eles se dedicavam a servir a Deus, e era como tinha que ser, ou para a vida ou para a morte, como diz Paulo, porque o Evangelho, ouve isso, o Evangelho é assim. O Evangelho é extremo dessa forma. Ou o chamado é para a vida ou o chamado é para a morte. Mas a gente tem tornado o Evangelho algo muito fácil, algo muito comum, algo que só tem o nome de Evangelho. Vou te falar, nem se parece de verdade com o Evangelho. Não adianta a gente reunir um monte de gente dentro de um salão e falar em nome de Jesus. Isso está tão longe de Evangelho que, como eu disse, nem se parece. Mas eu quero que você entenda. Essa oração, Jesus está falando que seja feita a tua vontade. A gente está orando, falando com Deus, né? Que seja feita a tua vontade, Deus. Aqui na terra, como é no céu. Você precisa entender a grandeza disso. Santificado seja o teu nome. Não é isso que diz o texto? Você tem noção do que é ser santificado? A gente sempre fala, é buscar a santidade, a gente tem figuras que a gente conhece, é buscar uma vida mais elevada espiritualmente falando. Eu quero que você entenda, quando esse texto se expressa de tal forma, é para que você tenha uma noção exata daquilo que é sagrado. Você tem a noção exata daquilo que é sagrado? Você precisa ter. Você precisa ter a noção exata do que é sagrado. Sabe, quando a arca balançou e quase caiu na carroça, e ir ajudar sem ter a noção do que é sagrado, pode me levar à morte. Eu preciso ter noção do que é sagrado. Sabe, para você ter uma referência também do Novo Testamento, sabe, olhar para uma oferta que estava sendo entregue e ótimo,
tudo tranquilo. Mas quando eu minto diante da casa do Senhor, diante dos homens de Deus, a respeito daquilo que eu estou levando, isso me leva à morte. Tentando enganar Deus, tentando ludibriar, tentando parecer. Você precisa ter noção do que é sagrado, uma noção exata daquilo que é sagrado. Isso tem relação com essa palavra aqui, santificado. Eu preciso entender o que é sagrado. Seja feita a tua vontade. O que é a vontade feita? Eu entender o que é obediência. Seja feita a tua vontade. Eu me sujeito a ela. Eu me reduzo a ela. Sabe João falando que o Senhor cresça e que eu diminua? É isso. Que a sua vontade seja mais importante do que a minha. É uma decisão que eu preciso aprender a tomar. Não é falar para Deus: Deus, toma as rédeas da minha vida, guia aí o Senhor. E aí eu viro um boneco. Aí eu viro uma marionete no colo do Senhor. Não é isso. É eu falar: Deus, eu sujeito a minha vontade à tua. Que a tua vontade prevaleça. Ainda que eu tenha que pagar o preço. Porque é outra coisa que a gente se engana a respeito da graça. É penoso para nós também. Há muito o que fazer. E não é o que eu faço que me garante salvação. Esse é o grande mote da graça. É o que Jesus fez. Mas eu preciso fazer. Eu preciso aprender a me render. Como não fazer essa oração? A oração que Jesus ensinou. Como não fazer essa oração? Eu conheço gente que diz assim: eu faço essa oração, mas quando chega nessa parte ou naquela parte, eu nem falo. Porque, sei lá, vou chamar juízo sobre a minha vida. Mas se você diz que é cristão, você já assumiu essa oração como sua. Essa é a questão. Talvez você nem seja. A vontade feita sobre a nossa vida, a vontade de Deus realizada sobre nós, obediência, o pão nosso de cada dia. Nossa, aí eu vou falar rápido, porque senão vou ficar com vocês aqui, a gente vai virar a maior live de todos os tempos. Mas é só para que você entenda, sabe? Esse pão nosso de cada dia tem muita relação com o sustento divino. Deixa eu te explicar. Tem a ver com o maná, aquilo que Deus nos dá, mas tem a ver com aquilo que a igreja produz. O pão nosso de cada dia é também a respeito do sustento partilhado. Olha para aquela igreja, para a igreja do primeiro, do segundo século. Olha para a igreja em alguns lugares ainda hoje. Sabe por quê? Nós costumamos falar assim: aquela igreja. Irmãos, vai ler um pouquinho a respeito da igreja perseguida. Vai ler um pouquinho a respeito de alguns países. Países como China, Irã, Sudão. E como os homens de Deus vivem nesses países. Qual é a sua dedicação? Qual é a sua devoção? Qual é a sua entrega? Porque a gente olha lá para aí e fala assim: não, lá na Bíblia, pastor, isso aí já não dá mais para hoje. Dá sim. É porque você é ignorante. E não sabe, não conhece. Ignorante nesse sentido de ignorar a história, de ignorar conhecimento. Mas se você ir atrás desse conhecimento, porque é fácil de adquirir, você usa a internet. Eu sei, você está aqui assistindo. Então, procura saber a respeito da OM, Operação de Mobilização. Uma agência missionária. Procura saber a respeito de Portas Abertas, outra agência missionária. Você vai conhecer fácil
fácil a respeito desses homens que continuam fazendo essa oração com toda a autoridade, sabe? Continuam repetindo essas palavras porque essas palavras lhes cabem. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Tem gente vivendo assim. O pão nosso de cada dia, tem gente partilhando o pão, dividindo nada, mas dividindo. Então, eu queria que você aprendesse, igreja de Deus, você que se diz cristão, você que se chama filho de Deus, sacerdócio real, gastando fortunas com suas igrejas, com os equipamentos, com os bancos, com tudo isso. E tem gente que não tem o que comer. Que igreja é essa? Que igreja é essa? Tem gente dividindo, porque esse texto tem a ver com o maná, é o pão que Deus dá, mas tem a ver com a igreja que partilha. E aí a gente chega num pedaço que eu já falei com muita gente que diz, não, essa parte eu não falo nessa oração não. Quando a gente faz essa oração na igreja, nessa parte eu calo, perdão. Eu escrevi assim, ó, sem julgamentos, só quem aprendeu a perdoar está apto a ser perdoado. Ouviu isso? Só quem aprendeu a perdoar está apto a ser perdoado. Sabe por quê? Porque quem não perdoa não entende nada a respeito de perdão. Então tem dificuldade até para entender o perdão que Deus concede. Tem gente, como eu disse, que tem dificuldade de entender a graça do Senhor. Deus diz assim, eu te perdoo. Já aconselhei diversos irmãos assim, olha, isso foi tratado, Deus agiu, a situação está resolvida, eu acredito piamente que Deus estabeleceu o seu perdão. Fique em paz, irmão. Vamos dar o passo seguinte, vamos olhar para trás, porque Ageu 1:5 diz que a gente precisa aprender a considerar o nosso passado, porque se a gente não considera o nosso passado, a gente vai continuar errando. Então eu só considero o passado, mas eu estou livre de culpa, porque Deus me culpou, me desculpou, Deus me perdoou, Deus estendeu sua graça. E tem irmãos que falam assim, eu não consigo entender isso, eu não mereço isso. Não merece mesmo, mas quem não aprendeu a perdoar não está apto nem para entender o perdão que Deus dá. Você está entendendo? Está entendendo isso? Vou ler o texto, para a gente já estou chegando no final. É o 14 e o 15. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se... Isso aqui não sou eu que estou falando não, ó. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Só está apto a ser perdoado aquele que aprendeu a perdoar. Eu preciso aprender a estar livre. Quando eu não entendo a grandeza do perdão, sabe o que eu estou fazendo com isso? Eu estou diminuindo a grandeza da cruz, do sacrifício de Jesus. Eu estou de alguma forma, mesmo que você não diga isso consciente de forma objetiva, mas os seus atos, o seu não entendimento do perdão está dizendo que o sacrifício não foi tão grande para acabar com a sua falha. E eu quero que você entenda que o sacrifício de Jesus, ele é completo, definitivo, capaz de lavar o pior dos pecados. Essa semana, Verônica falou assim para mim, uma amiga disse assim, como pode ter
pessoas que gostam dessas coisas na sua igreja. Eu gosto tanto da sua igreja. E aí Verônica disse para ela uma verdade que ela já tinha percebido, só faltava cair a ficha. Verônica disse assim para ela: sabe por que você gosta da minha igreja? Porque a minha igreja aprendeu a ser tolerante. Nós abrimos os braços para aqueles que facilmente nós abraçamos, mas a gente também abriu o braço para aqueles que a gente abraça com dificuldade, que a gente abraça entendendo que o Senhor nos chamou a abraçar. É a vontade dele, não a nossa. É a vontade do Pai, não a nossa. Porque não tem pecado que Jesus não seja capaz de perdoar. Não tem pecado que o sangue de Jesus não seja capaz de limpar, lavar e purificar. Aprenda isso. E quando for orar essa oração, não pule essa parte. Mas entenda que você precisa colocar em prática. Cair em tentação. Quando cedemos à voz desse mundo, sabe? Nós tropeçamos. Quando nós ouvimos a voz, ou quando nós damos muita atenção à voz dessa terra, e só conseguimos vencer as tentações se a voz do céu, se a voz do Senhor, se a voz que está ecoando do outro lado da ponte for mais alta, for mais poderosa do que a voz dessa terra. E aí a questão é: a quem você tem dado ouvidos? Se você parar para tentar imaginar você em meio a um caminho, imagine uma grande estrada em linha reta. Uma grande estrada em linha reta. E se imagine você trilhando de um lado ao outro essa estrada. E aí, se alguém dissesse para você assim: olha, entenda uma coisa, a sua esquerda são as vozes desse mundo, a sua direita são as vozes do céu. Aqui estão as coisas de Deus e ali as coisas do mundo. Para onde você estaria mais inclinado? Você estaria mais perto de qual dos dois extremos? Você estaria mais perto das coisas dessa terra? E aí é aquilo que você ama, aquilo que você gosta, aquilo que você investe seu tempo, aquilo que você se dá, aquilo que você se entrega. Está em que lugar? As suas prioridades são as coisas do céu, as coisas de Deus, as coisas do reino, a voz do Senhor. Você tem mais prazer na palavra do Senhor do que nos livros dos grandes escritores dessa terra? Qual é o seu tempo de leitura de um e de outro? Eu gosto de ler. Se você visitar um dia minha biblioteca aqui, você vai ver que tem os livros lá de teologia, minhas bíblias, mas eu também tenho os outros livros de poesia, de biografias, romances. Eu leio, adoro conhecer histórias. Mas qual o tempo eu dedico a um ao outro? Isso me leva para mais perto ou para mais longe? A que eu me dedico? Hein? A que eu me dedico? Essas coisas falam mais alto? Essas coisas me deixam mais satisfeitos? Ou as coisas do Senhor me deixam mais satisfeitos? Nessa estrada, você está mais perto de qual extremo? Porque está escrito aqui que a gente pode tropeçar. Então, vai para o lado de onde a voz do Senhor fala mais alto. Porque é só assim que você vai vencer o dia mau, a tentação, as dificuldades, as coisas que se apresentam com um prazer.
Pensa nisso. E para encerrar, o reino de Deus precisa ser trazido à nossa realidade. É isso que nós acreditamos na Vineyard. É isso que nós batalhamos para colocar em prática na Vineyard. É isso que nós fazemos diariamente em nossas vidas. Tentar chamar o reino à nossa realidade. O reino de Deus precisa ser trazido à nossa humanidade. Ser trazido ao chão da nossa vida. Você está entendendo? Ao chão da nossa vida. Porque é através de nós que Deus se apresenta aos homens. Porque é através da sua vida que eles enxergam Jesus. Que Jesus eles têm visto através de você. Que Deus eles têm encontrado através do seu exemplo, através da sua fala, através daquilo que você faz. Que Deus eles têm enxergado. Nós somos a manifestação do reino de Deus. Lucas capítulo 17, verso 21. Jesus é inquirido a respeito do reino de Deus. E Jesus responde: o reino de Deus não é algo que você vai falar está aqui ou está lá. O reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus está aqui. Ou precisa estar. Para que as pessoas possam enxergá-lo, vê-lo. É assim que funciona. Você é a Bifrost de Deus. É você. Você é a ponte. Paulo diz que nós somos a carta, né? E mas eu estou dizendo hoje, segundo essa mensagem, você é a ponte que aponta para as pessoas o caminho do Senhor, que fazem as pessoas no mais profundo abismo enxergar que há um caminho que leva a Deus, a solução, a oportunidade de ser salvo, de ser conquistado por Deus. Era essa a mensagem que eu queria partilhar com você. Era essa mensagem que eu queria que você abraçasse. Abraça o reino. Abraça o reino de Deus. Abraça o reino com todas as suas forças. Em nome de Jesus. Deixa eu falar para você que eu quero orar por sua vida a respeito disso que nós falamos. Eu quero orar a respeito disso tudo. Talvez você ache que esteja longe demais. Talvez você ache que não seja capaz. Talvez você esteja pensando assim: mas pastor, o Senhor levantou muito alto o sarrafo. Como eu vou conseguir? Pastor, olhar para esse texto e achar que esse texto não é uma alegoria, não é uma abstração para a nossa vida, não é uma inspiração, é realidade? Nossa, não dá. Então quem? Você, eu, como eu disse, tem muita gente vivendo um evangelho que nos envergonharia de comparar. Vivendo um evangelho muito genuíno, muito certeiro. Tem sim. E Deus está falando que você pode viver onde é que você está. Você que está ouvindo essa mensagem, você é capaz de viver esse evangelho, fazer dessa oração uma realidade para a tua vida. Deus está te chamando. Vamos orar a respeito disso? Feche teus olhos e vamos falar com Deus. Abre o seu coração para receber um toque do Senhor. Deixa Deus tocar na sua vida agora. É tão distante, né? A gente está aqui de um lado da câmera, você está aí do outro lado da câmera, da TV, da tela, e é tão distante, mas eu quero te dizer, o reino está dentro de vós, então o Espírito que está aí vai agir na sua vida.
É o Espírito de Deus que está aí dentro de você, que vai agir, que vai te fazer cair em terra, para que você possa ser levantado por Deus, para que a sua vida seja renovada. Pai, em nome de Jesus, concede aos seus filhos, aqueles a quem o Senhor ama, aqueles que o Senhor conhece pelo nome, a oportunidade de serem profundamente impactados pelo Teu Espírito, visitados pelo Teu poder agora, Pai, em nome de Jesus. Que cada um deles sinta o Espírito se revolver dentro deles, em nome de Jesus. Que o Teu poder os alcance, que a Tua vontade os alcance, que a Tua graça os alcance, Pai, em nome de Jesus. Que em nome de Jesus, eles, em nome de Jesus, nessa hora, neste momento, tomem a decisão de viver o Evangelho de forma genuína, completa, de clamar sobre essa oração que Jesus nos ensina a orar, a chamar essa oração à realidade de nossas vidas. Em nome de Jesus. Mesmo sendo incapazes, nós mesmos, incapazes de vivenciar a grandeza disso tudo, o Espírito que habita em nós nos torna capazes de vivenciar o Evangelho do Reino, o Evangelho de poder, o Evangelho que clama ao Senhor para que Ele venha e Ele se apresenta, o Evangelho que clama ao Senhor, para que a sua realidade se torne real entre nós, homens de pequena fé. E Ele se apresenta a nós, poderosamente. Vem, Deus, sobre a sua igreja, vem sobre nós, age segundo a sua vontade, em nome de Jesus. Opera poderosamente, para a honra e glória do Teu santo, santo, santo e poderoso nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deixa eu te falar, falei que tinha novidade para comentar, né? Nós vamos estar aqui hoje e provavelmente domingo nós estaremos na igreja. Vou explicar como vai ser. A gente ainda vai acertar alguns detalhes, nós vamos ver se seremos capazes de cumprir alguns pré-requisitos, mas a gente vai tentar estar fazendo o culto presencial domingo que vem. Ainda que a gente não consiga, vocês vão estar acompanhando aí no Facebook, no nosso Instagram, alguma mensagem te deixando a par a respeito disso. Fica atento. Mas ainda que a gente não consiga fazer o culto presencial, a gente vai tentar já levar a equipe de louvor e eu vou estar também, né? Para a gente fazer o culto lá na nossa congregação. Provavelmente nosso culto aconteça do lado de fora, o que é bem mais fácil, o que facilita, né? Nós temos essa possibilidade, o que facilita em relação aos protocolos, mas a gente vai tentar acertar os detalhes durante essa semana, então fique atento às nossas redes sociais. Amém? Você que ficou com a gente até agora, muito obrigado. Esteja acompanhando nossas redes, acompanhando os nossos vídeos lá no YouTube. Alguns vão continuar, alguma dessas séries a gente vai manter. E vamos adorar para encerrar esse tempo. Prazer estar com você, prazer que você tenha nos recebido em sua casa hoje. Amém.
deixa o céu descer na terra como é no céu. Deixa o céu descer, deixa o céu descer, deixa o céu descer, deixa o céu descer. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória pra sempre. Amém. Na terra como é no céu, deixa o céu descer na terra como é no céu.